bom dia, mais uma vez. Eita, esse estudo hoje tá demais, hein? Coração muito apertado. Estou com Cíntia Tanuri diretamente de Minas Gerais, Montes Claros, aqui fazendo um estudo dessa viagem eletrizante. E você pega aí papel e caneta, porque sem demora eu quero chamar para cá, para comandar essa sala. Vem para cá, Cíntia Tanuri. Eita, Deus! Deus lindo, abre seus... Aê! Bom dia, bom dia! Gente, estou aqui sem acreditar. Viagem eletrizante agora diretamente do Rio de Janeiro, dos estúdios Mônica Souto. Eu falei na última viagem, né? Eu estava lá na minha casa, no meu quarto, me encontrando aqui com vocês. Eu disse: espera aí que eu estou chegando para esse abraço. E agora esse abraço é uma realidade. Como Deus é bom. Ele sempre faz infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou podemos pensar. Bom dia, Lu! Eu estava ontem aí nesse abraço com a Lu. Bom dia, minha irmã Erlane. Gente, como é maravilhoso, como é precioso isso. Nayara! Que coisa linda! Tava aí com a Nayara, hein, gente? Abracei, cheirei a Nayara, que coisa boa! Agora poder ver vocês aqui. Bom dia, Tânia, tio Vandão, Vita, Joislane, bom dia para cada um de vocês. Vamos orar então e começar? Aperta o cinto que nós vamos, ó, viajar com Abraão, hein? Então vamos orar agradecendo ao Senhor por esse momento que Ele nos dá aqui na palavra. Pai querido, nós te adoramos. Nós reconhecemos a tua grandeza, o teu favor, a tua bondade, a tua fidelidade. Tu és o Deus da palavra, o Deus que se revela através da tua palavra, que nos conta quem o Senhor é, os teus atributos, as tuas características, o teu amor, o teu favor por nós. Obrigada, Pai, por cada uma dessas vidas que ficaram registradas nesse livro para me ensinar, para me tratar, para me orientar, a mim e o meu irmão. Obrigada porque a história deles hoje, Pai, fala comigo, fala com você. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Pedimos a sua direção, Espírito Santo de Deus, aquele que nos ensina todas as coisas. Fala conosco nessa manhã, através desta história que você escreveu, Espírito Santo. Nós te adoramos por tudo, pelas misericórdias do Senhor, que se renovaram nessa manhã, pelos teus feitos e os teus cuidados sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém. Coisa linda poder ver vocês aqui. Glória a Deus. E aí? Apertaram os cintos aí? Porque esse capítulo, como eu falei com vocês, hein, na última aula, é muita turbulência. Quem já andou de avião aí passou no meio de uma tempestade. Sacode tudo! E Gênesis 19 é assim. Gênesis 19 e Gênesis 20 é muito sacolégio na viagem, hein? Então, vamos lá. Nós falamos aqui, né, sobre quando os anjos entraram ali na casa de Ló. Eles convenceram Ló a sair dali com a sua família. Foi muita coisa que aconteceu ali chocante, né? Os homens daquela cidade, só para a gente refrescar a memória aí, viu? Vou fazer recapitulando aqui. Os homens daquela cidade, né? Tanto os velhos como os jovens cercaram a casa de Ló e queriam de toda forma abusar sexualmente daqueles anjos. É um texto que deixa a gente assim, ó, em estado de choque. Mas essa era uma prática de Sodoma e Gomorra. Uma perversão tal, escandalosa, ao ponto de chegarem a querer, de qualquer forma, invadir uma casa e tomar uma pessoa para si. E nós lemos vários textos sobre isso. Depois nós vimos como o Senhor resgatou Ló, sua esposa, suas filhas. Os genros não quiseram ir, hein? Ficaram para trás. E vimos também a orientação dos anjos, ó.
corram, fujam, é agora. Chegaram a tomá-los pela mão para que eles pudessem sair dali a tempo. Mas houve ali, então, uma ordem, né? Nem olha para trás, vai. Porque tudo isso aqui está debaixo do juízo do Senhor. E a gente viu que a esposa de Ló, o coração dela estava apegado àquele lugar. Apegado certamente quando nós lemos ali Jesus falando, né, sobre a grande tribulação, quando seria nos tempos da volta. Jesus disse: se você estiver em cima do telhado, nem desce, nem se estiver no campo, nem volta para casa para buscar nada. Lembrem-se da mulher de Ló. Jesus traz à nossa memória o que aconteceu com ela, porque ela olhou para trás. Talvez muitos pesquisadores sobre essa cultura, sobre o que pode ter acontecido, muita gente fala que aquela região era uma região cheia de vulcões. A gente não sabe exatamente, mas nós já vimos, né, aqui nos nossos dias, como é um vulcão em erupção, né? E a palavra do Senhor fala que choveu ali fogo e enxofre. Talvez na ânsia dela começar a ver aquilo, ela queria, ou por curiosidade, ou porque ela se lamentava de ver aquilo, ela não aceitava o juízo de Deus sobre aquele lugar, ou porque ela não aceitava perder os bens, tudo que eles tinham construído. Então, a maioria, né, concordam que é porque o coração dela estava nas posses, naquilo que aquele lugar tão próspero, porque Sodoma e Gomorra era uma região muito próspera financeiramente, era uma terra boa, produtiva, mas totalmente miserável, corrompida. E quantas vezes a gente vê isso, né? Por causa de prosperidade financeira, se tornem totalmente pobres e miseráveis. Aqueles que se lançam, né, em vaidades, em corrupção, que não têm a paz de deitar no travesseiro. Gente, quantas pessoas, por causa de dinheiro, perdem família, perdem a paz de deitar a cabeça no travesseiro e uma boa noite de sono. Então, certamente, né, todos concordam, os estudiosos, que o coração daquela mulher estava apegado a tudo que materialmente eles conquistaram ali. E ela fica paralisada. E nós falamos aqui na última aula quantas coisas nos paralisam, né? Jesus, me livra disso. Nos livre disso, porque nós queremos romper em fé. A palavra nos chama a romper em fé. Então, que não seja mágoa nos paralisar, que não seja ressentimento, que não seja orgulho, que não seja vaidade, que nenhuma dessas coisas tenha o poder de nos paralisar, mas seja a fé ativa em mim e em você, ativa, despertada em mim e em você, que possa nos fazer romper a cada dia. Amém? Então, aqui nós vamos dar continuidade. Eu queria ler com vocês a partir do verso 23. Hoje nós temos muita coisa para ver, hein? Vamos lá. A partir do verso 23, vai narrar exatamente o que aconteceu ali naqueles momentos quando a cidade foi destruída. Então, Ló corre e entra na cidade de Zoar. Esse nome Zoar significa pequena cidade. A gente lembra, vocês vão lembrar, quando Abraão entrou naquela treta, hein, Mônica, para salvar o próprio Ló. Esse Ló já deu trabalho para Abraão, hein, gente? Quando Ló foi sequestrado lá, realmente por causa dos bens, de tudo que eles possuíam ali, aqueles reis levaram eles e tudo que eles tinham, né? E aí Abraão teve que resgatar, juntar um exército e resgatar. Eles se uniram também ao rei de Zoar, Bela. O rei de Zoar também entrou na briga, entrou na treta. E agora o Ló pede ao anjo, o anjo fala para ele subir para as montanhas. Por que será, hein? Não tem nada na Bíblia em vão. Lembra quando o Senhor fala, né? Para a gente olhar para o alto de onde veio o socorro. Eles olhavam ali para as montanhas. O salmista, quando escreve esse salmo, gente, isso aqui não estava no script não, hein? Tá fresquinho aqui, ó. O Espírito Santo nos levando. As pessoas faziam um percurso até Jerusalém que era muito perigoso.
Havia ali, era um trecho onde salteadores aproveitavam, né, para roubar as pessoas que estavam indo para Jerusalém adorar, sacrificar. E o Senhor, então, dava um outro percurso, que era nas montanhas altas, e era mais seguro. E o Senhor fala, olha, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Porque ele estava dizendo, nem naquela montanha mais alta você está seguro em mim. Eu sou a sua segurança. E às vezes, muitas vezes, a gente quer se apoiar em coisas que a gente acha alta aqui nessa terra. Alto e seguro é o nosso Deus. Mas aqui, olha, o anjo fala, sobe para as montanhas. Certamente essa direção era de um lugar onde ele estaria seguro de tudo o que acontecia ali na cidade. Mas Ló estava emocionalmente perturbado, gente. Imagina essa situação toda que Ló passou. Então Ló fala, não, me deixa ir para aquela cidade e Zoar. Acho que naquele momento ele pensou ali, eu vou ficar mais seguro, tem gente lá também. Só que quando ele entra lá, ele ainda não se sente seguro. E aí, então, ele vai para as montanhas. A mulher de Ló, aqui no verso 23, olha para trás, foi o que nós lemos. E no 30 e no 27, eu quero ler esse versículo com você. Se você puder aí, ó, no 27 até o 29, marca aí o que a gente vai falar. Ele diz assim, tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. Essa destruição toda que a gente está narrando aqui, toda a treta que aconteceu na casa de Ló, aqueles homens querendo invadir, todo aquele diálogo de Ló com os anjos, com os seus genros, tudo isso aconteceu em uma noite. O Senhor estava ali antes com Abraão, lembra? Lá naquela parte alta ali de Hebrom, olhando para as planícies ali de Sodoma e Gomorra, e agora Abraão, na madrugada daquele mesmo dia, que ele conversou com Deus, que ele intercedeu, que ele falou, Senhor, mas se tiver ali 40 justos, o Senhor vai destruir? Não, não, Abraão, calma. Se tiver, a cidade não será destruída, eu vou poupar teus ímpios. Mas se tiver tanto, até quando Abraão fala, se tiver 10, Deus... Só dessa vez eu vou te perguntar. Essa conversa toda tinha sido na noite anterior. E agora, na madrugada, Abraão se levanta. Vocês acham que Abraão dormiu, gente? Dormiu nada. O coração daquele homem devia estar em angústia. E o próprio Deus falou com ele o que ia fazer. E ele queria... O que estava no coração de Abraão? Ele vai encontrar 10 justos? Eu imagino que Abraão estava ali... pedindo ao próprio Deus, Senhor, encontre justos naquele lugar. E certamente muito preocupado com seu sobrinho Ló. Eu falei aqui com vocês que ele não cita o nome de Ló na hora que ele está intercedendo. Ele faz aquela intercessão geral, hein? Quem já orou assim? Deus abençoe por tabela todo mundo aqui. Porque Abraão, acho que ele já nem, como ele não sabia como estava o coração do sobrinho, se já tinha se corrompido, ele não teve nem coragem de falar diretamente. Deus, eu estou preocupada com Ló. O Senhor vai salvar o Ló? Como é que está o Ló, Senhor? Mas o Senhor conhece o coração. E é por isso que eu quero que a gente leia esses versos aqui agora. Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como uma fumeirada de uma fornalha. Ao tempo que se destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão. E tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitava. Meu Deus, se eu fosse você, eu faria como eu aqui. Eu grifei muito forte aqui na minha Bíblia. Lembrou-se Deus de Abraão. O Senhor não esquece de mim e de você. O clamor do meu coração. Eu falo isso para lembrar a mim mesma. Quando eu estou aí, ó, esmurecida na fé, eu falo, Cíntia, vem cá, vamos lembrar, Cíntia. O Senhor não se esquece de você. Sabe, hoje eu estou vivendo aqui junto com a Mônica. Gente, eu ainda tô passada, é surreal.
Estive aí com a Nayara abraçando, com a Irlane, com a Lila, com a Lu, ontem sentada à mesa da Lu, ouvindo o Espírito Santo transbordar, aqui com a Mônica durante todos esses dias. Não tem como eu não falar disso aqui nessa viagem eletrizante. Isso é resposta de oração. Estou vivendo respostas de oração. E aqui o que aconteceu com Ló foi isso. O clamor de Abraão, o Senhor se lembrou de Abraão e por isso socorreu a Ló. E às vezes a gente se esquece, hein? Quem já fez uma oração e há muito tempo se esqueceu? Quando chegou a resposta, você... Como assim? De repente o Senhor ativa a tua memória. Você, hein, Lu? Lu levantou a mãozinha ali. Eu também, viu, Lu? Orações que eu já tinha me esquecido, de repente o Senhor fala... Eu não me esqueci. Lembra daquilo? Quando o Senhor aviva a minha memória, gente, eu fico passada. Falo, Deus, eu tinha me esquecido. Mas o Senhor não se esquece. E aqui no verso 29, essa declaração ficou registrada. O Senhor se lembrou de Ló. Eu fico imaginando Ló ali naquela madrugada. Como é que será que estava aquela madrugada, hein? Mas ele olha para aquela campina, ele só vê fumaça e destruição. E até aquele momento, talvez ele não soubesse, certamente ainda não, que o Senhor tinha resgatado a Ló. Mas sem ele imaginar, o Senhor, lembrando dele, resgatou a Ló. E aí? É forte, hein? Que o Senhor possa, se lembrando de mim e de você, resgatar amados e queridos ao redor. Que aquelas pessoas que estão no nosso coração, hein? O Senhor se lembre e diga, é motivo de oração da Nayara. Nayara ama essa pessoa. E me lembrando da Nayara, eu vou socorrê-la. Essa pessoa é muito amada da Laninha. Eu sei o valor dessa pessoa, o coração da Laninha, então eu resgato essa pessoa. Meu Deus, isso é forte demais. Que a gente tenha essa intimidade tal com o Senhor, que a nossa vida, só por estarmos andando com o Senhor em obediência, seja motivo de resgate para muitos. Amém? Vamos seguir viagem. Aperta o cinto e agora o negócio vai ficar apertado, hein, gente? Ló, então, perdeu tudo. Vamos lá? Casa, patrimônios, tudo que ele construiu. Do jeito que eles fugiram ali, não dava para carregar muita coisa, não. Vocês já passaram situação que teve que pegar só a carteira, a roupa? Eu já passei por isso. Pega só a carteira, alguma coisa e ó... E a televisão, de tantas polegadas que eu ainda estou pagando? Não dá para levar, não. Isso aqui, gente, isso aqui eu comprei com dificuldade. Como é que joga uma geladeira nas costas e sai correndo com a casa enchendo de água? Não tem como. Quantas pessoas vivem isso? E Ló estava vivendo naquele momento, hein? Nem olhar para trás, o Senhor não queria que eles olhassem. Esse lugar não é digno nem de que olhem para trás. Tamanha era a destruição daquele lugar muito antes que o fogo descesse. Eles já estavam destruídos, aniquilados pelo pecado, que era de tal forma tão chocante, ao ponto de subir ao coração do Senhor, e ele mesmo vir à terra fazer juízo. Por isso Sodoma e Gomorra é marcado dessa forma. E então ali, quando Ló, olha só, Ló perdeu todos os bens, Ló perdeu a esposa no caminho. A companheira dele de anos, gente, vamos pensar aqui. Aquela companheira que dormia e acordava com ele, a mãe das suas filhas, ficou pelo caminho. A gente fica imaginando como é que estava a cabeça desse homem, hein? Pensa aí, se fosse você ou eu, como é que a gente estaria? Vendo tudo sendo destruído e a mulher ficando para trás. Ele não conseguiu ter paz em Zoar, porque a paz não estava dentro dele. Ele sobe para as montanhas, ele vai ali para as montanhas com suas filhas, e agora ele vai viver outra tragédia, grande tragédia na vida dele. O texto aqui do 30 até o 38, vocês vão ler com calma, eu só vou contar a história aqui, vou fazer essa costura rápida aqui, tá bom? O que acontece é que no meio de toda aquela tragédia, as duas filhas de Ló, duas filhas que Ló tinham, elas então vendo tudo destruído,
Essas meninas estavam perturbadas, hein, gente? Certamente muito perturbadas da cabeça. Vendo toda a destruição. Não tenho mais casa, não tenho mais roupa, não tenho mais mãe. Estou nessa situação. E elas têm uma ideia diabólica. Elas dizem assim, naquela época, a honra de uma mulher estava em ser casada e ter filhos. Por que a Sara sofria tanto, hein? Porque ela era considerada uma mulher amaldiçoada por não ter filhos. Podia ter o ouro que fosse, hein, Lila Silver? Coberta de ouro, mas se não tivesse filhos, ela era amaldiçoada. Era a mulher mais pobre entre todas. Era desprezada. A cultura da época, o valor da mulher estava em ser casada e ser mãe de filhos. A gente estava bem nessa fita aí, hein? Eu com 4 filhos? Ah! Estaria bem nessa fita, gente. Mas o que aconteceu ali é que aquelas filhas dizem assim, nós não vamos casar. Olha a situação nossa, não tem dote, não tem mais nada. Isso logo depois dessa destruição, elas não queriam perder mais nada. E elas dizem, nosso pai é velho, quem vai casar com eles? É mais ou menos isso, traduzindo aqui em miúdos o pensamento delas. Quem vai casar com o nosso pai vai ficar sem descendente. Um homem sem descendência é como se ele não tivesse passado por aqui. Alguém falou aí, a Tânia? Ah, Tânia! Agora a gente sabe, Tânia, que o nosso valor não está nisso, hein, Tânia? Como o nosso pai é bom, o nosso valor está em ser filha dele. Tu é filha, Tânia, mulher valorosa. Graças a Deus nós não estamos nessa cultura, hein, Tânia? O Senhor não nos conta dessa forma por ser casadas ou ter filho ou coisa nenhuma. O nosso valor está nele. Eita glória! Graças a Deus, hein, Tânia? Mas então, aquelas meninas pensaram assim, olha, perdemos já tudo. Acabou com tudo. Não temos mais nada. Aí a Tânia está falando que tem o quê? Filhos espirituais. Maravilha, a Lila que falou, né? Isso aí é precioso, hein, Lila? Meu Deus, filho espiritual, isso aí é honra, é dupla honra. Mas então, essas meninas pensaram assim, nós temos que dar um jeito nessa situação. A gente vai sumir da face da terra, não vai ter descendência. E a mais velha, então, encabeça a mais nova nessa ideia. Mas aqui a gente vê que elas já não tinham mais o princípio da palavra do Senhor. Elas estavam vivendo segundo tudo que elas aprenderam ali, em Sodoma e Gomorra. Se para eles era comum, gente, a violência sexual, né, o sexo da maneira como o homem desejou para ter prazer, não como o Senhor estabeleceu homem e mulher, como está escrito desde Gênesis. Então, elas, para aquilo ali era normal para elas, já estava uma coisa comum. Elas viam isso nas esquinas de Sodoma e de Gomorra, em qualquer lugar. Essa perversão era algo comum. Vocês já prestaram atenção como a gente, infelizmente, é da natureza humana, a gente vai se acostumando com toda a podridão ao nosso redor? Esses dias eu estava comentando aqui com as meninas de um mau cheiro que tem ali próximo da minha casa. E às vezes, quando a gente vive muito tempo assim, a gente não percebe mais, hein? Mas alguém de fora que chega sente na hora. E aquelas meninas já estavam acostumadas, essas mulheres já estavam acostumadas a tudo aquilo. Não cheirava mais mal para elas, não. Elas ainda achavam que estavam fazendo algo, ó, bacana, hein? Vou embriagar o meu pai, vou me deitar com ele e vou gerar um filho dele, porque eu vou dar descendentes para ele. O incesto acontece aqui de forma trágica e ficou registrado na palavra. Porque assim como o último versículo que nós lemos, que o Senhor falou, que aquilo era exemplo para mim e para você da mulher de Ló, aqui também fica registrado para a gente, que infelizmente, quando nós estamos absorvendo a cultura desse mundo, a gente tem que ter muito cuidado, porque é um passo para que a gente não só deixe de ser espectador daquilo, como praticante de obras terríveis, porque a gente se acostuma
Por isso o Senhor diz, vigia o teu coração. Por isso lá em Salmo 1 diz o quê? Não se assente à mesa de escarnecedores. Não se acomoda, não. Não pare e depois não se assente, porque se você se assentar logo, logo você vai estar fazendo a mesma coisa que eles. E nós precisamos vigiar o nosso coração o tempo todo, hein? Às vezes, de maneira sutil, o pecado entra e quer nos seduzir como algo normal. Gente, isso aqui é normal demais em Sodoma e Gomorra. O que se fazia lá era muito pior. Então, elas embriagam a Ló. Algumas pessoas dizem assim, já me perguntaram, mas Cíntia, por que lá em 2 Pedro, Pedro vai listar Ló como um homem justo? Olha isso aqui. Ele estava embriagado. Mas a embriaguez também não é algo errado, condenável. Aquele homem, gente, estava emocionalmente abalado. Talvez naquele momento um vinho, uma bebida fosse um anestésico para tanto trauma que aquele homem viveu em uma noite, vendo tudo que ele construiu sendo destruído, pessoas que ele amava. Será que Ló não fez amizade ali ao entorno da casa dele com um vizinho? Não teve, como diz lá em Minas, um compadre? Alguém que ele aprendeu a amar? Os seus genros? Ele viu tudo aquilo ali sendo destruído, a sua esposa ficou para trás. Será como é que estava a cabeça daquele homem? Oferecer um vinho para aquele homem era como se oferecesse um alívio. Eu não estou justificando aqui, não. Mas eu estou querendo te chamar para uma realidade de pensar. Às vezes a gente lê e fala assim, eu não faria uma coisa dessa, hein? Eu não. Nós não podemos dizer isso. Somos todos frágeis criaturas. Mas o Senhor é bondoso e misericordioso conosco. Nós podemos nos apoiar na força dele. Forte é o nosso Deus, hein? E essas filhas, então, se deitam uma em uma noite e ela engravida do pai. E logo depois, a segunda filha, na outra noite, também se deita com o pai e engravida do pai. E aqui vai dizer que essa é a origem dos moabitas e dos amonitas. Esses dois povos saíram desses dois filhos. E o nome desses dois filhos que elas deram significa exatamente o que elas fizeram. O da mais velha significa filho do meu pai. Pôs o nome ainda no garoto, assim, ó, declarando o que ela havia feito. É filho do meu pai. E a segunda, o nome do filho da caçula é filho de um parente. A mesma coisa. Elas declararam dessa forma. Sem vergonha, hein, de dizer, é isso mesmo, é filho do meu pai. A gente não tem um relato de como foi quando Ló descobriu isso. Quando Ló acordou daquela bebedeira, eu imagino que ele falou, o que vocês fizeram? Gente, a gente não sabe como terminou a história de Ló. Mas eu tenho cá comigo que deve ter sido algo muito terrível. A palavra não cita mais Ló. A palavra não cita que ele foi ao encontro de Abraão. Eu acredito que foi um trauma tão grande, porque a gente vai ver aqui no capítulo 20 que Abraão sai daquela região. Abraão não quer mais morar ali em Lila. Abraão pega a Sara e vai embora daquela região. Eu acho que Abraão subia ali naquela alta montanha e olhar ali todo aquele vale destruído. Devia ser algo muito terrível para ele. Aquele cenário de destruição remetia muita dor para eles. E a gente não ouve mais falar de Ló, encerra aqui a história de Ló. Mas o Senhor é tão maravilhoso, é tão tremendo, que na nova aliança, no Novo Testamento, esse homem vai estar lá registrado na palavra como um servo de Deus. Ainda que a gente caia, ainda que a gente passe por tragédias, ainda que a gente seja assolado, se o meu coração e o seu coração estiver em Deus, na memória do Senhor será contado isso. Como Deus é maravilhoso. Quando ele diz
que dos meus pecados e dos seus pecados ele não se lembra mais. Ele lança no mar do esquecimento. Deus não quer ficar lembrando de quem eu fui, do que eu fiz, não. O Senhor quer olhar para mim, para você, Nayara, e dizer: esta é minha filha amada. Olha como ela está linda. Olha aí, hein, Lila? Olha como ela está, olha como ela cresceu. Olha como ela está mais parecida comigo hoje. Já imaginou, Lu, o Senhor olhando para ti dizendo: olha como a Lu está mais parecida comigo hoje. Olha esse sorriso de uma filha livre, de uma filha que confia no seu pai. Coisa maravilhosa. É assim que eu gostaria, a cada dia, de acordar e poder ouvir o Senhor dizendo: filha, hoje você está mais linda, hein? Está mais parecida comigo. Esse deve ser o meu desejo e o seu, hein, Laninha? A cada dia, hein, Tânia? Tio Vandão, Joislane, sem olhar para a gente dizer: olha, é meu filho, como se parece comigo. É assim que eu abraçaria e perdoaria. Era assim que eu faria. Eu ganhei um livro aqui de alguém muito especial. Estou ganhando muito presente aqui, hein, gente? Vou voltar para casa muito mimada. Deus é bom. E a minha outra mãe de coração, que eu ganhei aqui agora, a dona Penha, me deu um livro que eu queria muito ler. E ele chama O que faria Jesus em seus passos? Em seus passos, o que faria Jesus? É um livro que marcou muito a minha vida, eu ganhei esse livro. E talvez quando o Senhor olha para mim e para você, né, já pensou a alegria dele poder dizer: ela fez o que eu faria. Uau! Olha aí, Mônica, naquela situação, hein? Que você foi humilhada ou confrontada, você escolher fazer o que Jesus faria. Meu Deus, é isso que eu quero para a minha vida. Que seja isso que você almeje para a sua vida também, meu irmão, minha irmã. E aqui, então, encerra até o capítulo 38 essa trágica história. E esses dois povos, os moabitas e os amonitas, sempre entraram em conflito com o povo de Deus. Nascem esses dois povos, filhos de incesto, filhos de uma consequência de pessoas que de Deus, mas que se misturaram com o mundo ao ponto de absolver aquela cultura perversa e achar aquilo normal. Mas Deus é tão maravilhoso que ontem, antes de dormir, a gente estava aqui comentando sobre o estudo de hoje da viagem eletrizante. E eu estava aqui falando com o meu cunhado, hein? O Rogério Souto. E ele me trouxe à memória algo tremendo. Ele disse: Cíntia, eu falei: olha, Rogério, nós estamos no capítulo 19. Eita, capítulo apertado, hein, Rogério? E ele falou: Cíntia, mas você se lembra quem também veio desse povo, dos moabitas? Aí ele citou um texto, eu falei: Rogério, é isso! Lembram-se de Ruth? A Ruth, a nora da Noemi, aquela que gerou um filho que foi o bisavô do rei Davi, ela era moabita. E o Senhor resgatou aquela mulher e ela entrou na genealogia do Cristo de Jesus. E naquela hora eu falei: uau! Deus transforma tudo. Por isso a palavra diz que ele é o Deus que transforma maldição em bênção. Ele achou no meio daquele povo, que era um povo difícil, inimigo do povo de Deus, alguém que declarou uma das declarações mais lindas. Eu marquei aqui, não sei se eu já fechei a Bíblia. Está lá em Ruth, hein, gente? No capítulo 1. Depois vocês leem lá. Quando a Noemi fala assim: vai embora, meninas. Eu não tenho mais nada para vocês. Não tem filho, não tem mais nada para vocês aproveitar de mim. Sou uma mulher agora amarga. Perdi marido, perdi filho, perdi tudo. E uma das noras vai embora, volta para o seu povo. Mas Ruth diz: não faça isso comigo. Porque onde tu fores, eu irei. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo, o meu povo. E que Deus me castigue e me amaldiçoe, se o que me separar de ti não for somente a morte. E aquela mulher faz um voto de aliança, de fé e de amor com aquela sogra. E ela entra para a genealogia de Jesus, porque ela passa a ser contada como povo de Deus.
Sabe o que o Senhor me ensina aqui nessa manhã e pode te ensinar também? Não importa de onde tu veio, não importa o que você passou. Se você se aliançar com esse Deus, Ele muda a sua história. Aquilo que você viveu lá atrás, talvez você venha de uma família que nunca se importou com Deus, pelo contrário, de pessoas incrédulas, de pessoas que fizeram coisas totalmente contrárias à palavra e à vontade do Senhor. Mas quando há um posicionamento e uma decisão como a de Ruth, eu escolho Deus. Eu escolho agora viver essa história com Deus. O Senhor agora escreve a minha história, Deus. Ele muda tudo. Porque a história de Ruth foi mudada assim. Ela não foi mais contada como os moabitas, como aqueles que também eram contra o povo de Deus, mas agora como uma mulher de Deus, povo de Deus, e através do ventre dela, que entra na genealogia, vem o Cristo, o Senhor. Uau! Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, hein? Quanto tempo a gente tem aí, Mônica? Deixa eu ver se já dá para a gente partir aqui. Oh, glória a Deus! Deus faz 4 minutos? Achei que era 14, Mônica, é 4. Mas dá tempo da gente fazer aqui, ó, o encerramento dessa parte, porque nós já vamos entrar agora para o capítulo 20 de Gênesis. Tem muita coisa aqui para a gente também, hein? Alguém disse assim, Cíntia, mas o Senhor não fala que nenhuma punição aqui, hein, para essas filhas. Sabe, muitas vezes a maior punição ou consequência já está no ato em si. Eu imagino que o Ló deve ter ficado ali numa depressão profunda de saber de todas essas coisas, né? Do que aconteceu. Ele não consentiu com aquele ato, gente. Ele estava embriagado. Certamente ele não consentiria com aquele ato. Porque mesmo Ló estando vivendo ali, lá em 2 Pedro a gente vai ver que ele se esforçava para ser luz em meio àquelas trevas. Então, elas precisaram fazer aquilo, usar de engano para poder conseguir o intuito do coração delas. Então, eu acredito que talvez, imagina só, não houve alegria. Alguém colocou aqui o quê, Nayara? Pois eu leio aqui, não deu tempo. Não houve alegria de ver a barriga daquelas filhas crescendo. Não houve celebração, gente, no nascimento dessas crianças. Nós não sabemos o desfecho dessa história, né, de Ló, mas a gente pode imaginar que foi uma dura perda, tudo que ele viveu, e agora ele tendo que estar lidando com aquela consequência. Nós não sabemos o que diretamente o Senhor tratou no íntimo daquelas meninas, daquelas mulheres, e do coração de Ló. Mas muitas vezes a gente para e pensa assim, nossa, mas fulano aprontou, olha, Deus não fez nada, não viu isso? Essa foi uma das perguntas que me mandaram. Eu gosto muito de um texto de Abacuque. Quando Abacuque chega na presença do Senhor, o profeta Abacuque, ele fala, Deus, o Senhor não está vendo isso, não? O Senhor não vai fazer nada, não? Olha o absurdo disso aqui. E o Senhor vai responder para ele, né? Não tenha inveja do ímpio. Eles já estão vivendo a consequência do mal deles. Muitas vezes a gente fala assim, mas essa pessoa merecia isso, isso e isso. Mas a palavra diz que aquilo que nós plantamos, isso nós vamos colher. Não tem como, gente, a gente semear boas sementes e colher frutos maus, da mesma forma que não tem como semear maus sementes e colher bons frutos. E a gente come daquilo que a gente colhe. E talvez esse seja a maior dor de alguém. Falar assim, eu estou vivendo isso, porque eu plantei isso. Quem já passou por isso sabe, hein? Quando você olha para trás e fala, isso aqui é consequência do que eu fiz. E o Senhor, por mais que nos ame, Ele não nos tira das consequências, porque aquilo também nos treina, nos aperfeiçoa. Mas o Senhor é tão longânimo para conosco, que a história de Ló, mesmo que a gente não tenha o desfecho aqui, no Novo Testamento, ele é citado como um homem justo.
O Senhor sempre muda a nossa história de alguma forma, para fazer o nome dele ser engrandecido, mesmo em meio às nossas mazelas. Quando nós estamos na presença do Senhor, ele faz com que aquilo ainda tenha proveito para ensino, para consolo, para aperfeiçoamento meu e seu. Então, nós vamos agora entrar no capítulo 20. Nós vamos ver o pai da fé, Abraão, entrando em outra treta pesada aí, hein, Mônica Souto? De novo, Abraão vai passar aí um aperto. Mas a gente vai ver pela primeira vez na Bíblia, quando Deus fala com um homem em sonho.